Existe uma pergunta que atravessa séculos, cruza desertos, entra em casas simples e também em grandes templos. Uma pergunta que não se responde apenas com palavras bonitas, nem com gestos ensaiados, nem com frases prontas de rede social. A pergunta é simples, mas o peso dela é eterno. O que é amar Jesus? Amar Jesus não é apenas saber o nome dele, não é apenas frequentar um lugar, não é apenas repetir versículos decorados desde a infância. Amar Jesus é algo que começa no coração, mas nunca termina só nele. É algo que transforma pensamentos, muda escolhas, confronta atitudes e reposiciona toda a vida. Talvez você esteja assistindo este vídeo com o coração apertado, se perguntando se realmente ama Jesus. Talvez você diga que ama, mas sente que algo está fora do lugar. Ou talvez você esteja cansado de ouvir sobre amor a Deus, sem entender como isso se vive na prática. Hoje, não vamos falar de religião vazia. Vamos falar de relacionamento. Vamos falar de um amor que chama pelo nome, que confronta, que acolhe e que transforma. Jesus nunca pediu seguidores perfeitos. Ele pediu corações dispostos. E entender o que é amar Jesus é entender o que ele espera quando olha para mim e para você. Fica comigo até o final, porque essa mensagem não é só para informar, ela é para despertar. E talvez, no meio dessa história, você perceba que amar Jesus é muito mais profundo do que imaginava. Quando Jesus andava pelas ruas poeirentas da Galileia, ele fazia uma pergunta que ecoa até hoje. Não era uma pergunta teológica complicada, não era uma prova de conhecimento bíblico. Era uma pergunta direta, quase desconcertante. Vocês me amam? Em João, capítulo 21, versículos 15 a 17, depois da ressurreição, Jesus se aproxima de Pedro. Um Pedro marcado pela culpa, ferido pela própria negação, carregando o peso de ter falhado. E Jesus não começa apontando o erro. Ele não faz um discurso longo. Ele faz uma pergunta que atravessa a alma. Simão, filho de João, você me ama? Jesus repete essa pergunta 3 vezes, não porque ele não soubesse a resposta, mas porque o amor precisa ser restaurado onde foi quebrado. João 21, versículo 15 diz: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Aqui existe um detalhe poderoso. Jesus não diz, então prove, ele diz, cuide. Porque amar Jesus nunca fica apenas no discurso. Sempre transborda em responsabilidade. Desde o início, Jesus deixou claro que o amor por ele teria custo. Em Lucas, capítulo 9, versículo 23, está escrito: Então disse a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Amar Jesus não é um convite para uma vida confortável. É um chamado para uma vida alinhada. Ao longo da história, muitas pessoas quiseram os milagres de Jesus, mas não o compromisso com ele. Queriam o pão, mas não queriam o caminho. Queriam a bênção, mas não queriam a transformação. E ainda hoje, isso continua acontecendo. Talvez o maior engano do nosso tempo seja achar que amar Jesus é sentir algo bonito durante uma música ou uma oração. Mas o amor verdadeiro se prova quando a emoção vai embora e a decisão permanece. Amar Jesus é, antes de tudo, obedecer. Essa verdade pode parecer dura em um mundo que associa amor apenas a sentimentos. Mas o próprio Jesus definiu assim. Em João capítulo 14, versículo 15, ele disse: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Amar Jesus não é apenas dizer eu te amo. É viver como ele ensinou. Obediência não é prisão. Obediência é resposta de amor. Quando alguém ama de verdade, não obedece por medo, mas por desejo de agradar. O coração que ama Jesus começa a perguntar menos: até onde eu posso ir? E mais, o que agrada ao Senhor. Amar Jesus também é confiar, mesmo quando não se entende. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, nos lembra: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas.
Amar Jesus é descansar quando a lógica falha. É continuar caminhando quando o caminho parece escuro. É crer quando tudo dentro de você quer desistir. E aqui eu faço um convite a você. Se essa mensagem está falando com o seu coração, escreva nos comentários: eu escolho amar Jesus de verdade. Não como frase automática, mas como decisão consciente. Esse simples ato pode ser um marco espiritual na sua jornada. Amar Jesus é amar pessoas. Não existe amor genuíno por Jesus que não se reflita no amor ao próximo. Em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39, Jesus resume toda a lei dizendo: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Isso significa que amar Jesus se manifesta na forma como tratamos quem nos fere, quem discorda, quem erra, quem está caído. Amar Jesus é escolher perdoar quando seria mais fácil guardar mágoa. É estender a mão quando o orgulho manda virar o rosto. Amar Jesus é permanecer quando é difícil. Em João, capítulo 6, versículo 68, depois que muitos abandonaram Jesus por acharem dura a sua palavra, ele pergunta aos discípulos se eles também querem ir embora. Pedro responde: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Amar Jesus é essa decisão diária de permanecer, mesmo quando não se entende tudo, mesmo quando o coração está cansado. Talvez hoje você esteja vivendo uma fé ferida. Talvez você ame Jesus, mas esteja machucado por pessoas, por situações, por expectativas quebradas. Amar Jesus, nesses momentos, é não desistir dele por causa dos outros. É lembrar que ele continua sendo fiel, mesmo quando os homens falham. Amar Jesus é permitir ser transformado. Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Quem ama Jesus não negocia princípios, não vive uma fé de aparência. Permite que Deus mude pensamentos, atitudes e prioridades. O amor por Jesus não nos deixa iguais. Ele nos confronta, nos molda, nos refaz. Às vezes dói, mas sempre cura. No final das contas, amar Jesus não é um evento. É um caminho. Não é um momento isolado. É uma escolha diária. Amar Jesus é acordar todos os dias e dizer, mesmo sem palavras: Senhor, a minha vida é tua. Jesus nunca prometeu facilidade, mas prometeu presença. Em Mateus, capítulo 28, versículo 20, ele declarou: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amar Jesus é caminhar com essa certeza, mesmo quando tudo parece incerto. Talvez hoje seja o dia de ajustar o rumo, de sair do discurso e entrar na prática, de transformar palavras em atitudes, de amar Jesus não apenas com os lábios, mas com a vida. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, Deus usa um simples vídeo para reacender um amor que parecia apagado. E que ao final deste dia, quando alguém perguntar o que é amar Jesus, a resposta esteja escrita na forma como você vive. Porque amar Jesus é viver de um jeito que o mundo percebe que ele está em você.